01. Boa noite, eu sou a Heloísa Kelmi-Versosa, e hoje vou apresentar sobre o adenocarcinoma ductal pancreático, também chamado de PDAC. O título da apresentação é PDAC, quando o acelerador trava e os freios celulares falham. Essa frase resume a ideia central do seminário. O PDAC pode ser entendido como uma espécie de pane molecular. Uma célula normal, que deveria obedecer sinais externos para crescer e se dividir, passa a agir como um carro desgovernado. O acelerador da proliferação fica travado, os freios de segurança deixam de funcionar e, além disso, o tumor constrói ao redor de si uma espécie de bunker biológico que dificulta a chegada de medicamentos e a ação do sistema imune. A pergunta central é: por que o PDAC é tão agressivo e tão difícil de tratar? Para responder isso, vou organizar a explicação em 4 grandes ideias. Primeiro, a anatomia silenciosa do pâncreas e o diagnóstico tardio. Segundo, o CRAS mutado como acelerador molecular travado. Terceiro, a perda de freios celulares como o TP53 e PTEN. E quarto, o microambiente tumoral e a evolução clonal, que favorecem resistência ao tratamento. 02. Primeiro, é importante definir o que é o PDAC. PDAC significa adenocarcinoma ductal pancreático. Ele é o principal câncer maligno do pâncreas exócrino. O pâncreas tem 2 grandes funções, uma função endócrina, relacionada às ilhotas pancreáticas, que produzem hormônios como insulina e glucagon, e uma função exócrina, relacionada à produção de enzimas digestivas e aos ductos pancreáticos. O PDAC não nasce nas ilhotas pancreáticas. Ele nasce no epitélio ductal pancreático, ou seja, nas células que revestem os ductos do pâncreas. Por isso, ele é diferente dos tumores neuroendócrinos pancreáticos, que têm outra origem e outro comportamento clínico. O PDAC tem um crescimento muito infiltrativo. Ele não apenas empurra os tecidos ao redor, ele invade. Pode infiltrar duodeno, vias biliares, estômago, baço, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Essa invasão explica sintomas como dor, icterícia, perda de peso e também a dificuldade de cirurgia. Além disso, quando ele se espalha, as metástases mais comuns aparecem no fígado, peritônio, linfonodos e pulmões. Então, desde o começo, estamos falando de um tumor que nasce em uma região anatômica profunda, cresce silenciosamente e invade estruturas importantes. 03. Neste slide, eu trago a importância epidemiológica do PDAC. Apesar de não ser o câncer mais frequente, ele é um dos mais letais. Mundialmente, em 2022, foram cerca de 510 mil casos novos e 467 mil mortes. Esses números chamam atenção porque mostram uma diferença muito pequena entre incidência e mortalidade. Ou seja, quase tantos pacientes morrem quanto são diagnosticados em um determinado período. Embora o PDAC represente cerca de 2,5% dos casos de câncer, ele causa cerca de 5% das mortes por câncer. Isso mostra que, proporcionalmente, ele mata muito. Um dos principais motivos é o diagnóstico tardio. O pâncreas é um órgão profundo, retroperitoneal, localizado atrás do estômago. Diferente de um câncer de pele, em que uma alteração pode ser vista, ou de um câncer de mama, em que um nódulo pode ser palpado, o tumor pancreático cresce escondido. No início, os sintomas são vagos: dor abdominal inespecífica, perda de apetite, emagrecimento, alteração glicêmica ou desconforto digestivo. Quando aparecem sintomas mais claros, como icterícia, dor intensa ou obstrução biliar, muitas vezes o tumor já está localmente avançado ou metastático. Os fatores de risco incluem idade avançada, tabagismo, obesidade, diabetes, pancreatite crônica e predisposição genética. Então, a primeira mensagem é: o PDAC é letal não apenas pela biologia molecular, mas também porque costuma ser descoberto tarde. 04. Este slide resume a lógica inteira da apresentação. O PDAC é agressivo porque vários problemas acontecem ao mesmo tempo. O primeiro é a anatomia silenciosa. O pâncreas fica escondido, e o tumor pode crescer sem sintomas específicos por muito tempo. O segundo é o CRAS ativado. O CRAS funciona como um acelerador molecular da proliferação. Quando ele sofre mutação, principalmente em regiões críticas como o códon 12, ele pode permanecer ativo mesmo sem estímulo externo. O terceiro ponto é a perda dos freios celulares, como o TP53, CDKN2A, SAT4 e PTEN. Esses genes normalmente impedem que uma célula danificada continue se dividindo. Eles controlam ciclo celular, reparo do DNA, apoptose e sobrevivência. Quando esses freios falham, a célula danificada continua viva e acumulando mutações. O quarto ponto é a seleção clonal. O tumor não é formado por células idênticas. Ele é um mosaico de clones e subclones. Quando aplicamos quimioterapia, os clones sensíveis morrem, mas clones resistentes podem sobreviver, expandir e dominar o tumor. Então, o PDAC é uma tempestade biológica perfeita. Crescimento persistente, falha de supressores tumorais, microambiente protetor e evolução de clones resistentes. 05. Antes de falar do CRAS mutado, precisamos entender como o crescimento funciona em uma célula normal. Uma célula saudável não deve se dividir sozinha. Ela precisa receber uma autorização externa. Essa autorização geralmente vem de fatores de crescimento, como EGF, PDGF, FGF, VEG e outros sinais químicos. Esses fatores funcionam como uma mensagem dizendo: o tecido precisa de você, pode crescer ou se dividir. Essa mensagem é recebida por receptores na membrana, principalmente os RTKS, que são receptores tirosina quinase.
Podemos imaginar o RTK como uma antena na superfície da célula. Ele recebe o sinal do lado de fora e transmite a mensagem para dentro. Quando o fator de crescimento se liga ao RTK, dois receptores se aproximam. Isso é chamado de dimerização. Depois, os receptores fosforilam resíduos de tirosina na parte interna da célula. Primeiro ocorre transfosforilação, quando um receptor fosforila o outro, e depois autofosforilação. Essas tirosinas fosforiladas viram pontos de acoplamento, como tomadas moleculares. Nessas tomadas se ligam proteínas com domínio SH2. Uma delas é a GRB2, uma proteína adaptadora. A GRB2 recruta a SOS, que é uma GEF, um fator de troca de nucleotídeo de guanina. A SOS ativa o CRAS, trocando GDP por GTP. CRAS ligado ao GTP ativa a RAF, RAF ativa a MEK, MEK ativa a RK, e a RK vai ao núcleo ativar genes de proliferação. Mas, em uma célula normal, tudo isso é transitório. Depois, proteínas GAP ajudam CRAS a quebrar GTP em GDP e desligar o sinal. A ideia principal é, na célula normal, a proliferação depende de estímulo externo e de freios moleculares ativos. 06. Agora entramos em um dos pontos centrais do PDAC, o CRAS. CRAS é um gene que codifica uma proteína da família RAS. Essa proteína é uma pequena proteína G, uma GTPase, localizada próxima à face interna da membrana plasmática. Ela funciona como um interruptor molecular. Quando o CRAS está ligado ao GDP, ele está desligado. Quando está ligado ao GTP, ele está ligado. Em uma célula normal, ele liga e desliga conforme a necessidade. A SOS ajuda a ligar, trocando GDP por GTP, e as GAPS ajudam a desligar, estimulando a hidrólise de GTP em GDP. No PDAC, o CRAS frequentemente sofre mutação. Essa mutação prejudica o desligamento mediado por GAP. A GAP, que deveria desligar o CRAS, não consegue fazer isso adequadamente. Então o CRAS permanece ligado ao GTP por mais tempo ou praticamente de forma contínua. Por isso usamos a metáfora do acelerador travado. Mesmo sem fator de crescimento externo, mesmo sem autorização do ambiente, a célula continua recebendo sinal de proliferação. A consequência é a ativação persistente da via RAF, MEK e ERK. O resultado é aumento da proliferação celular, maior sobrevivência tumoral e progressão do PDAC. 07. Neste slide, eu detalho a via MAP. O CRAS mutado permanece na forma ativa, ligado ao GTP. Normalmente, depois de um estímulo, uma proteína GAP ajudaria CRAS a quebrar GTP em GDP. Isso desligaria o interruptor. Mas, quando o CRAS está mutado, esse desligamento é reduzido. A GAP não consegue funcionar direito, e o sinal continua. A partir daí, CRAS ativa RAF. RAF ativa MEK. MEK ativa ERK. ERK entra no núcleo e ativa fatores de transcrição como MYC, FOS e junho podem formar o complexo AP1. Esses fatores aumentam a expressão de genes relacionados a ciclinas e CDKS, que empurram a célula pelo ciclo celular. Então, o que antes era um sinal temporário vira uma avalanche constante. Um único sinal de crescimento deveria gerar uma resposta limitada. Mas, com CRAS mutado, a célula se comporta como se estivesse recebendo sinal de crescimento o tempo todo. O resultado final é proliferação persistente. Não é apenas uma célula crescendo mais. É uma população celular ganhando vantagem proliferativa, se expandindo, acumulando alterações e contribuindo para a progressão tumoral. 08. Depois do acelerador, precisamos falar dos freios. A proteína P53 é chamada de guardiã do genoma. Ela protege a célula contra a propagação de danos no DNA. É importante diferenciar. TP53 é o gene, que está no DNA. P53 é a proteína, produzida a partir desse gene. A P53 não é simplesmente a enzima que conserta o DNA. Ela funciona mais como uma diretora da resposta ao dano. Quando a célula sofre dano genético, P53 é ativada e passa a controlar a expressão de outros genes. Uma das principais respostas é a ativação de P21. A P21 bloqueia ciclinas e CDKS, freando o ciclo celular. Isso dá tempo para a célula tentar reparar o DNA. Se o dano for reparável, a célula pode corrigir o problema e sobreviver. Mas, se o dano for muito grave, P53 induz apoptose, ou seja, morte celular programada. Ela ativa genes pró-apoptóticos, como BAX, PUMA e NOXA, que participam da via mitocondrial da morte celular. Então, em uma célula normal, P53 é um sistema de segurança. Percebe o dano, para o ciclo, permite reparo ou elimina a célula defeituosa. 09. Aqui vemos o que acontece quando o TP53 está perdido ou alterado. Quando o TP53 perde função, a célula deixa de produzir uma P53 funcional. Com isso, o sistema de vigilância do genoma falha. A célula danificada não responde adequadamente ao dano no DNA. Com P53 funcional, o dano é detectado, P21 é ativada, o ciclo celular para, o reparo é iniciado e, se o dano for irreparável, ocorre apoptose. Sem P53 funcional, o dano persiste, o ciclo celular não é bloqueado corretamente e a apoptose diminui. A célula que deveria parar ou morrer continua viva e continua se dividindo. Isso é gravíssimo porque cada divisão pode transmitir cromossomos quebrados, mutações e alterações genéticas para células filhas.
o tumor passa a funcionar como uma fábrica de mutações. A instabilidade genômica aumenta, e isso favorece progressão tumoral, heterogeneidade e resistência. Então, se CRAS é o acelerador travado, a perda de TP53 é como perder o freio de emergência e o inspetor de qualidade do genoma. 10. Outro freio fundamental é PTEN, que atua na via P3KAKT-mTOR. Essa via é mais relacionada à sobrevivência, ao metabolismo, ao crescimento celular e à síntese proteica. Em condições normais, quando um RTK é ativado, a P3K converte PIP2 em PIP3 na membrana. O PIP3 é um mensageiro lipídico. Ele funciona como um farol químico que recruta PDK1 e AKT. AKT é uma quinase pró-sobrevivência. Quando ativada, ela favorece captação de glicose, metabolismo anabólico, síntese proteica, crescimento celular e bloqueio de mecanismos de morte celular. AKT também ativa a mTOR, que ajuda a célula a produzir proteínas e crescer. Mas essa via também precisa de freio. Quem faz isso é PTEN. PTEN é uma fosfatase que converte PIP3 de volta em PIP2. Ou seja, PTEN apaga o farol de sobrevivência. Quando PTEN é perdido, reduzido ou silenciado, PIP3 se acumula. AKT permanece ativa por mais tempo e a célula recebe sinais contínuos de sobrevivência. No PDAC, isso é importante porque, além do sinal proliferativo do CRAS, a célula ganha um sinal aumentado de sobrevivência. Ela se divide mais e morre menos. Isso favorece crescimento tumoral, resistência à apoptose, metabolismo aumentado e resistência ao tratamento. 11. Agora saímos de dentro da célula tumoral e olhamos para o ambiente ao redor dela. O PDAC não é apenas uma doença da célula tumoral isolada. Ele é também uma doença de ecossistema. O tumor reconstrói a vizinhança ao seu redor, formando um microambiente tumoral extremamente protetor. No PDAC, esse microambiente é marcado por um estroma denso, chamado de estroma desmoplásico. Esse estroma contém fibroblastos ativados, matriz extracelular, colágeno, ácido hialurônico, células imunes, vasos comprimidos e moléculas inflamatórias. Uma forma didática de entender isso é imaginar que o tumor constrói um bunker de concreto armado. As células tumorais manipulam fibroblastos normais, transformando-os em fibroblastos associados ao câncer. Esses fibroblastos produzem muita matriz extracelular, principalmente colágeno, formando uma barreira densa ao redor do tumor. Essa matriz comprime vasos sanguíneos, reduz a perfusão e causa hipóxia, ou seja, falta de oxigênio. Além disso, dificulta a chegada da quimioterapia. Mesmo que o medicamento esteja circulando no sangue, ele pode não penetrar bem no tumor. O microambiente também pode ser imunossupressor. Células imunes chegam ao local, mas muitas vezes são reprogramadas para ajudar o tumor em vez de destruí-lo. Citocinas como TGF-beta, IL-6 e TNF-alfa podem contribuir para a inflamação, remodelamento tecidual e escape imune. Portanto, o microambiente do PDAC não é passivo. Ele é uma barreira física, química e biológica que favorece a agressividade, resistência terapêutica, invasão e metástase. 12. Neste slide, entra a lógica da evolução clonal. Um tumor não é homogêneo. Ele não é formado por células geneticamente idênticas. Ele é um mosaico de clones e subclones. No começo, uma célula adquire uma mutação driver, como CRAS, e ganha vantagem proliferativa. Essa célula dá origem a um clone fundador. Com o tempo, por causa da instabilidade genômica, especialmente quando o TP53 falha, surgem novas mutações. Algumas são passageiras, sem grande impacto. Outras conferem vantagens adicionais, como resistir melhor à falta de oxigênio, escapar do sistema imune, invadir tecidos ou resistir a drogas. Quando aplicamos quimioterapia, ela funciona como uma pressão seletiva. Os clones sensíveis morrem. O tumor pode até diminuir no exame, dando a impressão de resposta. Mas, se já existiam clones resistentes, eles sobrevivem. Com a morte dos clones sensíveis, os resistentes ficam com mais espaço, mais nutrientes e menos competição. Então eles se expandem e podem dominar o tumor. É seleção natural acontecendo dentro do câncer. O tratamento não necessariamente cria resistência do zero. Muitas vezes ele seleciona células resistentes que já existiam na população tumoral. Por isso, muitos tumores respondem inicialmente e depois recidivam de forma mais resistente. 13. Neste slide, eu volto para a parte clínica. O PDAC costuma ser diagnosticado tardiamente porque o tumor cresce silenciosamente. No início, os sintomas são vagos e inespecíficos. O paciente pode ter dor abdominal discreta, perda de peso, inapetência, cansaço, alteração glicêmica ou desconforto digestivo. Muitas vezes isso não leva imediatamente à suspeita de câncer de pâncreas. Quando aparecem sintomas mais específicos, como icterícia, dor intensa, emagrecimento importante ou sinais de obstrução biliar, a doença já pode estar avançada. O estadiamento define a conduta. Se o tumor é ressecável, a cirurgia pode ser indicada. Se a doença está localmente avançada, com invasão vascular importante, pode não ser possível operar inicialmente, e o tratamento pode envolver quimioterapia, radioterapia ou tentativa de controle da doença. Se já existem metástases, o tratamento geralmente tem intenção paliativa, focando o controle da doença, sintomas e qualidade de vida. O grande problema é que a cirurgia é a principal chance de cura, mas poucos pacientes chegam ao diagnóstico em estágio realmente ressecável. Então, o diagnóstico tardio limita a cirurgia curativa e piora muito o prognóstico. 14. O tratamento do PDAC é limitado por vários motivos.
A cirurgia é a principal chance de cura, mas só pode ser feita quando o tumor é ressecável. Como muitos pacientes são diagnosticados tarde, uma grande parte já apresenta invasão vascular, doença localmente avançada ou metástase. A quimioterapia pode reduzir a carga tumoral, mas enfrenta dois grandes problemas. Primeiro, o estroma denso dificulta a chegada do medicamento. É como tentar jogar água em um incêndio dentro de um cofre blindado. Segundo, a quimioterapia elimina principalmente clones sensíveis, deixando sobreviver clones resistentes. As terapias-alvo dependem do perfil molecular do tumor. O CRAS é central no PDAC, mas por muito tempo foi considerado um alvo difícil. Além disso, as mutações mais comuns no PDAC incluem CRAS G12D e G12V, enquanto algumas terapias mais conhecidas foram inicialmente desenvolvidas para CRAS G12C, mais frequente em outros tumores, como alguns cânceres de pulmão. Mesmo quando bloqueamos uma via, o tumor pode usar vias alternativas, porque ele é heterogêneo e tem redes de sinalização redundantes. Portanto, cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapias-alvo podem ser usadas dependendo do caso. Mas a resposta é limitada por diagnóstico tardio, estroma denso, baixa penetração de drogas, heterogeneidade tumoral e seleção clonal. 15. Agora eu respondo diretamente à pergunta central. Por que o PDAC é tão agressivo e difícil de tratar? A resposta é que o PDAC junta vários mecanismos desfavoráveis ao mesmo tempo. Primeiro, CRAS ativado. O CRAS mutado mantém a via RAFMEKRK ligada, estimulando proliferação contínua. É o acelerador travado. Segundo, TP53 perdido ou alterado. Sem P53 funcional, a célula danificada não para o ciclo celular adequadamente, não repara o DNA como deveria e não entra em apoptose quando o dano é grave. É o freio de emergência quebrado. Terceiro, tem AKT alterado. Quando tem falha, PIP3 se acumula, AKT permanece ativa e a célula ganha sinais de sobrevivência, metabolismo e resistência à morte. É outro freio quebrado. Quarto, microambiente e evolução clonal. O estroma desmoplásico funciona como uma fortaleza, dificultando a chegada de fármacos e células imunes. Ao mesmo tempo, a quimioterapia age como pressão seletiva, eliminando clones sensíveis e favorecendo a expansão dos clones resistentes. Então, no PDAC, o acelerador fica travado, os freios falham e o próprio ambiente tumoral protege os clones mais resistentes. Essa é a resposta central do seminário. O PDAC é agressivo porque combina sinalização proliferativa persistente, perda de supressores tumorais, sobrevivência aumentada, microambiente protetor e evolução clonal.